Ficção científica é o conceito de mídia e literatura que explora cenários e conceitos baseados em ciência, ou melhor, em avanços científicos e tecnológicos. Também extrapola assim a linha lá pro futuro. Ele meio que imagina como que a ciência e a tecnologia vão afetar o dia a dia das pessoas ali daquele ambiente. Como a vida cotidiana vai se decorrer com esses avanços, como que vão ser a relação das pessoas. No final, ficção científica, além de ser sobre ciência, também é sobre ser humano. E aí, alguns temas que a ficção científica lida bastante são viagens espaciais, futuros pós-apocalípticos, distopias também acaba entrando. Enfim, tem uma gama aí de gêneros. E tem muito mangá muito foda de ficção científica. Tem muitos clássicos de ficção científica. Hoje lança tanto assim, talvez não lance tantos. Vou trazer meu top 10 hoje. Lembrando que é meio que essa minha opinião, né? Mas não fica até o final, porque no final vão ter outras indicações ali de obras que não entraram no top, ou que talvez eu não tenha lido, mas eu sei que são muito legais. Começando pelo 10º lugar, Tengoku Daimakyo, ou Ilusão Celestial, ou Paraíso Ilusório. Tem 3 nomes o negócio. É um mangá de demografia seinen, escrito pelo Masaku Ishigu. É serializado pela Monthly Afternoon e aqui no Brasil publicado pela Panini. E atualmente tem 10 volumes lançados que estão ainda em publicação lá no Japão. Tengoku Daimakyo tem um anime que foi adaptado pela... acho que tá disponível na Disney Plus. E o estúdio é o Production ID e tem 13 episódios, mas não adapta a história inteira, porque o mangá também não tá concluído. E que inclusive é uma belíssima animação. No Japão pós-apocalíptico, as terras são inabitáveis e tem vários monstros à solta. E é literalmente uns monstros muito bizarros. A gente vê o ponto de vista da Kiriko, que é a personagem principal, junto com o Maru. E esse Maru é um menino que ela tem que levar até o paraíso. E esse paraíso nada mais é do que o segundo cenário que a gente vai ver nessa história, que é uma escola muito bizarra, que as crianças são criadas dentro de um domo, mais ou menos, longe de todo esse ambiente hostil ali que tem de fora. Dentro desse lugar é um negócio muito bizarro, porque alguns experimentos começam a rolar com as crianças. E algumas crianças aí acabam nascendo com poderes, e inclusive o Maru é uma das crianças que tem esse poder de... ele toca no monstro e o bicho, pum, basicamente se explode. E o mais interessante dessa história é como que a história vai brincando com esses dois cenários. Tanto dessa aventura do Maru e da Kiriko, de conseguir levar ele até esse lugar, também dessa escola. Tem lá todo um enredo com as crianças de dentro da escola e de elas começarem a se questionar por que elas estão presas lá dentro e o que tem pra fora. E tem uma trama muito legal também com a Kiriko, que ela quer encontrar uns amigos antigos dela, porque ela sofreu um acidente, ficou desacordada há muito tempo, e esses amigos todos dela que ela tinha sumiram, basicamente. Essa com certeza foi uma obra que eu fiquei muito viciada e eu vi assim o anime numa tacada só. E aí logo depois eu fui ler o mangá também. 9 é Planetes. Planetes também é um mangá seinen e é ilustrada pelo Makoto Yukimura, o mesmo autor de Vinland Saga. Essa foi uma obra que eu acho que ele escreveu antes de Vinland Saga, ou se não foi antes, foi meio que ali bem no comecinho, porque também é meio antiguinha, igual Vinland. Tem publicação no Brasil pela Panini e é completa em 4 volumes. Planetes se passa no ano de 2075, onde os personagens da obra eles trabalham para uma empresa que recolhe o lixo espacial. Esse mangá fala muito sobre os problemas da exploração espacial desenfreada. E fala de um tópico, né, pouquíssimo comentado aí, que é o lixo espacial que é gerado toda vez que essas naves, né, e esses satélites são colocados em órbita. Vai soltando uma peça, sai um lixo e aquele negócio fica rondando ali na órbita da Terra. E esse mangá é ótimo para falar sobre preservação, traz muitos questionamentos sobre até onde vai essa vontade de exploração espacial, qual é o limite disso, né, qual é o limite da preservação que isso tem que ser feito. E também é muito legal que traz uns conceitos científicos, né, e de naves também, de exploração espacial, que são muito reais, então é um mangá bem interessante. Era do Gelo Futurista é o 8º lugar com As Crônicas da Era do Gelo, de Jiro Taniguchi. Essa é uma obra completa em 2 volumes publicados aqui no Brasil pela editora Pipoca Nankin. Esqueci que alguns eu tenho físico, então eu resolvi mostrar, mas é essa edição aqui, ó, belíssima, de As Crônicas da Era do Gelo. Essa tem uma vibe um pouco diferente de outros mangás dele, como A Valise do Professor, Um Bairro Distante. E é diferente também daqueles mangás meio estilo noir que ele tem. Num futuro em que a gente tá vivendo meio que uma nova era do gelo, uma empresa ela faz a exploração de carvão num lugar específico lá no Ártico. E o nosso protagonista ele é filho do dono dessa empresa. E as cidades aqui nessa história elas ficam só na linha do Equador e elas são dependentes de carvão para serem aquecidas. Só que aí mudanças climáticas começam a acontecer e o planeta volta a se aquecer. Que, inclusive, é algo bem parecido com o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Convenhamos. E esse mangá eu achei muito parecido. Eu tive muitas memórias dele quando eu joguei o Frostpunk. Na verdade, quando eu li esse mangá, eu lembrei de Frostpunk, porque eu joguei Frostpunk bem antes. E eu só conseguia pensar nisso, porque é exatamente aquele cenário. Tem uma vala gigantesca, tudo vai acontecendo ali dentro daquele buraco, exatamente igual ao Frostpunk. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um... Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Mas esse é um estilo da cidade, como que é. E aí, tá vendo? Tudo
fica ali embaixo e eles vão explorando aqui, ó, os cantos ali dessa vala pra fazer a extração de carvão. Baratas gigantes terraformando Marte. O sétimo é Terraformers. O mangá que é ilustrado pelo Kenichi Tachibana e escrito pelo Yu Sasuga. Ou seja, esse aí, no caso, ele tem 2 autores, né? Foi publicado pela Young Jump em 2011, mas ele ainda tá em publicação, inclusive ficou em hiatus por um bom tempo e ele voltou a publicar agora. E até agora a gente tem 21 volumes publicados e no Brasil quem faz a publicação é a JBC. Bom, Terraformers é sobre colonização de Marte. Mas antes de colonizar Marte, é preciso terraformar, ou seja, deixar habitável. E eles querem fazer isso meio que jogando uns bichos vivos, né, obviamente, lá na superfície de Marte, que são uns bichos muito resistentes, que vão, né, conseguir resistir àquela radiação toda ali da atmosfera de Marte. Bom, o que eles pensam? Bicho resistente? Baratas. Pois bem, eles vão lá, jogam aquele monte de barata lá e deixam o tempo seguir. Passa alguns anos, eles mandam os astronautas lá pra Marte pra ver qual é que é. Chegando lá, as baratas sofreram tanta mutação que elas viraram um bicho gigantesco do tamanho de um ser humano. Gente, eu esqueço que eu tenho físico. Vou pegar só o primeiro volume de Terraformers. Quando eles chegam lá em Marte, o bagulho tá maluco. Tem um exército de baratas gigantescas, super evoluídas, e eles vão ter que dar um jeito de expulsar essas baratas de lá e continuar a colonização que eles queriam fazer. E aí é um gatilho, né? Se você tem medo de barata, não veja esse mangá, não leia, porque realmente é muita barata. É uma coisa meio maluca. Tem vários personagens de vários países também, então isso é bem legal. Vão mandando pra lá pra conseguir combater, e eles vão montando várias estratégias pra conseguir, né, tipo, combater aquele exército. Meninas adolescentes convivendo em uma invasão alienígena. Dead Demons DDDD Destruction é um mangá publicado no Brasil pela JBC e é do renomadíssimo autor do genial Inio Asano, que é o mesmo autor de Boa Noite Pum Pum. Esse mangá é completo em 12 volumes e inclusive lançou uma animação recentemente, que acho que ainda tá em lançamento aqui na data da gravação desse vídeo, e que também tá muito boa e muito bonita de assistir. A história lembra muito o livro O Fim da Infância de Arthur C. Clarke, que basicamente fala sobre invasão alienígena. Mas na história de DDD, uma nave espacial ela chega lá ali no céu de Tóquio e, bom, muda o curso de algumas coisas ali da cidade, mas no fim, a vida cotidiana meio que seguiu como tava. E os seres humanos vão tentando conexões, vão tentando algum jeito de falar com aquela nave, mas nada acontece. Ela só fica parada ali e alguns acidentes vão acontecendo porque eles vão soltando pequenas navezinhas. Parece que elas estão indo explorar meio que ali a cidade. Ninguém sabe como são os aliens que estão lá dentro, se são aliens, ninguém sabe de nada. E aí a gente vai ver o ponto de vista dessas meninas adolescentes e como que a vida mundana delas vai continuar seguindo, porque apesar de ter uma invasão alienígena, ela precisa passar no vestibular para entrar na faculdade, trazendo bem esse tópico da ficção científica. Como que o avanço tecnológico e como que essas coisas baseadas em ciência afetam o cotidiano e a vida das pessoas. Metaverso, meninas de biquíni e aliens. O quinto lugar é Gantz, de Hiroya Oko. Eu me segurei para não colocar Gantz numa posição maior, porque eu tô simplesmente obcecada por essa história. E eu tô numa jornada de leitura de Gantz, e eu já tô lá pro volume 22, mais ou menos. Então assim, eu li bastante coisa, não falta tanto não pra terminar. Só que eu tô completamente obcecada nessa história. E eu falei, gente, isso aqui não tem como virar meu top 1, porque eu não li até o final. E eu me recuso a botar ela no top 1, porque ainda não li tudo. Mas eu tô achando tão incrível essa história, que eventualmente ela vai lá pra cima. Gantz é um mangá de ficção científica, mas tem muitos elementos de gore e de terror também. Começou a ser publicado em 2000, lá no Japão, pela revista Young Jump, que é uma versão mais adulta da Jump, mas também ela é do mesmo selo e da mesma empresa da Shueisha. Veio no Brasil pela Panini e é completo em 37 volumes. Inclusive, eu acho que vai ter até relançamento de Gantz em uma versão talvez 2 em 1 ou 3 em 1. Bom, tava programado pra esse ano, não sei como que tá o andamento desse negócio. A história começa quando 2 jovens, o Kei Kurono e o Masaru Kato, eles morrem tentando ajudar uma pessoa que caiu ali, tipo, no trilho do trem. E aí, eles morrem e são jogados em uma sala que tem uma bola preta. E essa bola preta se chama Gantz. E lá essa bola preta, ela vai passando algumas instruções pra eles. E eles agora estão dentro meio que de um jogo. E esse jogo, eles têm que completar lá uma pontuação específica. Basicamente, eles têm que eliminar aliens. Essa é a maluquice. Mas, apesar do mangá ser muito maluco e tem umas coisas que você não vai entendendo direito no começo, isso com certeza é secundário, porque a relação dos personagens é muito legal de acompanhar. Porque beleza, que eles vão morrendo e vão caindo dentro dessa sala. Mas não são só eles dois.
várias pessoas que vão morrendo vão caindo lá. Então, esse número de jogadores vai aumentando conforme for passando o tempo. E vai caindo gente famosa, que são tipo literalmente bandidos, gangsters, etc. Vai caindo criança, tem um panda, tem um cachorro lá, tem idoso. Vai virando uma maluquice só esse jogo. E aí, por que eu falei que é metaverso? Porque eles usam uma roupa, permite que as pessoas não enxerguem eles quando eles estão lutando. Porque eles botam essa roupa e aí eles saem dessa sala e vão lá pra cidade de Tóquio lutar contra esses aliens que é dada a missão pra eles. E aí, quando eles terminam esses aliens, eles meio que desaparecem e eles voltam pra essa sala. Depois voltam pro mundo real. Por isso que é uma coisa, é meio metaverso, mas não é muito bem. Por que eu falei das meninas de biquíni? Porque todo início de capítulo de Gantz tem umas meninas desenhadas de biquíni. Elas têm a ver com a história? Não. Às vezes, algumas são personagens da história. Mas eu acho que é porque era publicado numa revista masculina, e aí, como essa revista meio que é pra homens adultos, eles botavam as meninas lá de biquíni mais pra chamar atenção. Com certeza é isso. Mas pelo menos as meninas são bonitas. Futuro distópico com uma doença que matou 2/3 da população mundial. Essa é a história do quarto lugar, Eden It's an Endless World, que é um mangá do Hiroki Endo. Esse mangá tem publicação no Brasil, é meio difícil de achar, porque tem uma versão mais antiga que foi cancelada a publicação, inclusive, que era pela Panini, e aí depois a JBC pegou essa obra e relançou ela numa versão 2 em 1. E no Japão é completa em 18 volumes. Essa história ela se passa em um futuro distópico, onde a civilização foi parcialmente dizimada por esse vírus aí, e o mangá vai seguir o nosso protagonista que ele chama Elijah. Então tem ele e mais uma galera ali que tá junto com ele, eles vão andando ali por esse mundo e eles querem descobrir coisas sobre seu passado, sobre esse vírus, eles vão entendendo como as coisas estão rolando, porque alguns deles são imunes a esse vírus. Vai acontecendo uma coisa meio The Last of Us, mas não bem The Last of Us. E também uma coisa de disputas políticas, porque tem uma coisa com empresas também, sabe? Meio de lobbies, assim. Eden é um dos mangás mais interessantes também pra gente analisar o comportamento dos personagens. Porque, de novo, eles estão nesse mundo pós-apocalíptico, metade do planeta morreu, eles estão tudo fudido, tem uma galera lá que tem partes do corpo robótico, porque já estão tudo fudido, mas mesmo assim, é muito interessante ver o comportamento humano dessas personagens, mesmo nesse mundo aí maluco que eles estão vivendo, sabe? Bom, tá chegando no top 3. E como tá chegando no terceiro lugar, eu queria que vocês deixassem o like e se inscreverem, por favor. Deixem comentários aí, ajuda esse vídeo a engajar. Vocês ficam comentando, queria que esse canal crescesse, que não sei o que, então vocês engajem. Deem like, façam aí as métricas pra esse canal me crescer, tá bom? Uma robô gostosona militar combatendo um hacker. Ghost in the Shell é um mangá ilustrado pelo Masamune Shiro. Esse eu tenho físico também, vou pegar. É um mangá que foi publicado em 89 e ele foi compilando, né, alguns capítulos que o autor foi soltando na revista. Esse aqui dá pra falar que ele tem 3 volumes, porque aquele ali é o 1.0 e aí depois foi lançado esse 1.5 e depois esse aqui que é o 2.0. Então a história vai tendo esse jeitão meio episódico, ela vai resolvendo pequenos casos ali, mas que todos esses casos vão completar o caso da trama principal. O mangá se passa em um futuro próximo, onde a tecnologia, ela permitiu que o nosso cérebro se conectasse com partes mecânicas do corpo. Meio que uma coisa com cibernética e também com inteligência artificial. Bom, e aí a protagonista é a Major. Ela é uma agente ali da segurança pública e ela começa a resolver vários casos que dão a entender que tem um hacker aí na parada. E o mais legal é que ela é uma ciborgue, que tem um corpo todo robótico, mas ela tem a cabeça de uma pessoa humana. E Ghost in the Shell é muito clássico aí dos mangás de ficção científica e é muito, muito, muito conhecido por essa exploração filosófica do que é certo, o que é errado, o que é um robô com vida, o que é um robô sem vida. Os robôs têm vida no final das contas. Então Ghost in the Shell vai trazendo muito esses questionamentos. E ele também é um clássico, assim, que influenciou várias coisas aí na cultura pop. Tem até filme americano, né, adaptado da história de Ghost in the Shell, que não é muito bom, mas é que segue ali mais ou menos a premissa inicial. E muito sobre essa mente humana unificada com a tecnologia. Fala muito sobre ética na tecnologia também, que é um dos assuntos mais abordados aí da ficção científica num geral, né? Que entra muito nessa coisa de robôs, né? Principalmente. Inclusive é um pouquinho difícil de achar essas versões aqui grandonas da JBC, mas se você quer sair na livraria virtual ou até na Shopee também dá pra você comprar usado. Esses meus aqui são usados, são da estante virtual. Falei livraria virtual, né? Não, estante virtual. Eu li de graça aqui pra estante virtual, mas enfim,
Eu comprei por lá e veio aqui perfeitamente nas minhas mãos. Robôs e Investigação. Pluto é um mangá feito pelo Naoki Urasawa, que é um dos gênios atuais aí, mangakas. E ele é baseado em um conto clássico do Astro Boy, que se chama O Robô Mais Forte do Mundo, alguma coisa assim. Não é uma história totalmente original, mas é muito baseado em um capítulo específico da história de Astro Boy. Foi publicado entre 2003 e 2009 pela Big Comic Original, e no Brasil ele veio pela Panini, e é completo em 8 volumes. Inclusive tá tendo uma republicação dele agora, acho que tá um pouquinho atrasada, mas já tá saindo. A história vai girar em torno do Gazit. Ele é um detetive robô encarregado de investigar vários assassinatos de robôs muito importantes do mundo inteiro que tá acontecendo. E esses assassinatos, eles têm um jeito muito específico que eles ocorrendo. Tem grande chance de ser meio que um serial killer de robôs. E aí Pluto bate na mesma coisa de Ghost in the Shell, sobre a ética e principalmente sobre a vida dos robôs. São vários casinhos que o Gazit vai investigando até chegar nesse quem que tá mandando executar ou quem tá executando de fato esses robôs. Então ele vai vendo o fundo de cada robô e dá muita impressão que cada um desses robôs, eles foram chegando ao que a gente chama de singularidade. Tanto que tem um caso lá de um robô que ele é como se fosse uma governanta assim de casa, e ele decide que ele quer tocar piano, ele não quer mais ir pra guerra, ele não quer mais fazer isso. Então vai dando muito a entender que alguns estão chegando nesse ponto de singularidade, sabe? Tem vários tipos de robôs, tem robôs que são feitos exatamente para parecer como humanos. E o Pluto foi um também que eu fiquei nessa obsessão, que nem eu estou atualmente com Gantz, foi o que eu fiquei com o Pluto quando eu li a primeira vez. E aí, como eu já gosto muito de história de ficção científica, e ele tem tudo, assim, e ele lembra muito de um livro que eu amo muito, que eu vou até pegar também. Pluto me lembra muito esse livro aqui, As Cavernas de Aço, de Isaac Asimov, que também é um livro basicamente de robôs e investigação, porque na verdade é um humano que se une com um robô, e tipo um robô assistente assim de investigação, e eles vão lá investigar sobre crimes que estão acontecendo ali no mundo deles. Inclusive lançou a animação agora, a história completa, né, então adapta a história do começo ao fim, e ele tá disponível na Netflix, só que os episódios são de 1 hora, então tem 8 episódios de 1 hora e pouco, mais ou menos. Olimpíadas de Tóquios e previsão futurista. O primeiro lugar não podia ser outro a não ser Akira, de Katsuhiro Otomo. Esse aqui é um puta clássico, né? Vamos tá falando. Eu acho que é até meio manjado eu botar ele em primeiro lugar, mas vou fazer o quê, gente? Eu gosto muito. Foi publicado de 84 a 93 pela Young Magazine e é reconhecido como obra-prima do gênero de ficção científica e de mangás, assim, num geral. É completa em 6 volumes, essa edição aqui, ó, grandona, que é bem bonita também, parecida ao tamanho com a de Ghost in the Shell. E é também publicado pela JBC. Aí, JBC, tô fazendo publi de graça, hein? Vocês vão ver só, vocês me enviam os mangá bom, viu? Bom, e aqui se passa em um mundo pós-apocalíptico, ou melhor, uma Tóquio pós-apocalíptica, que é até chamada de Neo-Tóquio, meio que uma nova Tóquio, que a cidade foi praticamente reconstruída depois de uma grande explosão. E por que eu falei que prevê o futuro e fala de Olimpíadas? Porque na história, eles estão falando da Olimpíadas de 2020, que foi realizada em 2021. Na história, eles estão meio que falando do período que a gente tá atualmente, sabe? E bom, essa coisa meio de pós-apocalíptico, o Japão, no geral, gosta muito. Não é que eles gostam, mas é que eles são muito traumatizados por conta de guerras, por conta das bombas atômicas, e não tem jeito, assim, os fatos históricos vão interferir no curso, né, e nas inspirações dos artistas, então faria todo sentido eles se pautarem muitas obras com base em destruição e reconstrução, porque o Japão, pelo menos ali depois da guerra, foi muito sobre isso, né? A história vai começar com o Kaneda, que ele é meio que líder de uma gangue de motoqueiros, e esses meninos são meio delinquentes. Ele e o melhor amigo dele, o Tetsu, eles se envolvem em um acidente, e aí aparece uma criança que tem poderes psíquicos, e essa criança é bem assustadora, e dá uma merda generalizada ali com o Tetsu, e o Tetsu é levado ali pro hospital, e ele fica vários dias meio que desaparecido. Quando ele volta, ele tá bem esquisito. E esses dois são os dois protagonistas, tá bom, mas a obra chama Akira, e cadê o Akira? Leia e você vai descobrir. Veja o filme, você vai entender quem é Akira. Akira dá um nome à obra, não é relacionado a nenhum dos dois protagonistas. Quer dizer, é relacionado, mas não é de fato nenhum dos dois. E a Akira não envolve, né, só essa questão distópica também que eu falei, mas também fala muito de uma influência do governo na vida cotidiana das pessoas, sabe? Como que as decisões que eles vão tomando, muito por conta de ambição, poder político, acaba afetando ali o dia a dia das pessoas. E a Akira é responsável pela popularização de mangás e animes fora do Japão. Quando ele foi publicado nos Estados Unidos, perto da época que ele terminou de ser lançado no Japão, assim, muita gente leu.
Se eu não me engano, Akira foi até publicado pela Marvel, ou foi pela Dark Horse, uma coisa assim, um hype tanto. E aí depois lançaram um filme também, que é assim, um dos cults aí dos filmes de anime, né? Isso com certeza vai ter Akira neles, porque é uma boa representação da história, apesar de encurtar muita coisa. E o mangá de Akira, ele traz vários signos pra cultura pop, que são muito utilizados até hoje. Também vai ter a moto do Kaneda, que é um símbolo bem marcante, assim, da obra. A jaqueta vermelha, vão ter também os narcóticos, que são as pílulas, né? Que tem até um bagulho bem famoso, assim, na cultura pop, que é Good for Health, Bad for Education, que é aquela pílula que eles consomem, que no filme, inclusive, foi totalmente excluída. Tem várias inspirações também, de que vão desde dessa série até clipe de música que usa inspiração de Akira, porque Akira realmente é um marco, um divisor de águas na cultura pop. E vamos lembrar que nessa época no Japão, as obras de ficção científica que eram criadas aqui no ocidente, mas não era tão famoso assim. E mesmo assim o cara conseguiu criar Akira, conseguiu pensar nisso, tipo assim, o cara, meu, Akira é assim, obra da minha vida, eu acho, é o mangá da minha vida, porque eu gosto muito e eu sou maluca em ficção científica. Bom, igual eu falei, tem outros mangás aqui de ficção científica que não entraram aqui nessa lista, mas que eu considero bem legais, que dá pra gente acrescentar. Primeiro é Saturn Apartments, que tem publicação no Brasil, que é bem bonitinho também. Porra, tem um que eu não consegui ainda mergulhar nele, mas eu juro que eu vou, que é World Trigger. Me pega muito essa estética do universo ali que eles se passam. Preciso ler World Trigger, e assim que eu acabar Gantz, eu vou mergulhar nesse negócio. Outro bem clássico também é Chobits, porque Chobits, por mais que tenha essa estética fofinha, a menininha ali, a Chobits, ela é uma robô. Então mostra essa relação quase que parasocial de um cara humano com uma menina que é robô. Ai, gente, Chobits, ele tem algumas problemáticas, mas, gente, a história é, assim, de explodir sua cabeça. Tem um também que é Eden Zero. Confesso que Eden Zero não me pegou muito, não. Por mais que eu até goste do Hiromashima, eu até gosto de Fairy Tail, mas Eden Zero, pô, não me pegou essa história. Mas ela é interessante porque ela é bem levinha e ela se passa, né, no mundo de ficção científica, né, numa exploração espacial. É como se fosse Fairy Tail no espaço. E acho legal trazer essas histórias mais leves de ficção científica. Toda vez que vai falar de ficção científica, é sempre hard science, um negócio muito pesado, umas obras muito pesadas pra adultos, reflexivos, não sei o quê. E aí vem, por exemplo, Eden Zero, que dá pra tratar esse tema em uma esfera muito mais leve. Outro também legal, mas eu não li ainda, é Knights of Sidonia. Esse aqui, vou ler. Tem um anime também, né? Também não assisti. Então não vou me abster. Comenta aí embaixo se vocês gostam de Knights of Sidonia. Outro também que acho que vale falar é Blame. Blame tem um jeito meio cyberpunk ali, o mundo também é bem bizarro e tem mais ou menos a ver com isso. Coisa meio de hacker cibernético, assim. Bitum entra no jogo, né? Tipo, uma coisa meio Gantz também. Tem vários animes também interessantes. Tem Darling in the Franxx, que falei aqui. Tem Cowboy Bebop. 86, que é um anime que eu vi esses tempos e, nossa, completamente obcecado até hoje. O próprio World Trigger tem adaptação em anime também. Enfim, comenta aí também se vocês querem vídeos sobre animes de ficção científica que eu posso trazer. Esse foi meu top 10. Vou falar de novo, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem embaixo outros temas de vídeos que vocês querem. Beijos!